Muito bem. Olá, tudo bem? Graça e paz. Você chegou ao mais do mesmo. E aí, está estranhando o ambiente, o apresentador? Bom, é um ambiente que você certamente não está acostumado. Afinal, na maioria das vezes, temos aqui como pano de fundo, né, aqui atrás, as imagens de uma guitarra ou seria um baixo, acho que é isso. Quadros, luzes, livros e um sofá, eu lembro bem disso. E, claro, a figura do reverendo Wallace, ambiente este que ele, aliás, chama de a Batcaverna, qualquer coisa do gênero. Já eu estou aqui falando com você diretamente do meu birô de trabalho, do meu escritório, da minha sala de trabalho. Tirei aqui um break, né, na hora do almoço para estarmos compartilhando esse estudo juntos. Então, eu reforço, sim, você chegou ao mais do mesmo. E para começar, me permita ir direto ao tema. Hoje nós estaremos falando sobre orar. Por quê? Será este o tema do programa durante esta semana, nestes 3 dias do mais do mesmo. O programa este que é produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações aqui em Montreal. Programa que tem o propósito principal de falar da mesma escritura, das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. E a única novidade de vida, a única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida. Estamos aqui de terça a quinta, sempre que possível, ao vivo. Hoje, não. O reverendo Wallace está de férias, merecidas, por sinal, e ele me convidou para fazer o programa esta semana. Então, graça e paz, novamente. Para quem não me conhece, meu nome é José Cláudio e eu sirvo como presbítero na igreja. Estamos aqui sempre às 18h02 no horário de Montreal, 19h02 no horário de Brasília e 18h02 para a gente se lembrar do Salmo 18, versículo 2, que nos ensina: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Para quem assiste o programa ao vivo e utiliza o chat, o reverendo Wallace sempre dá um boa noite personalizado. Hoje o programa, como eu já falei, é gravado, não temos o chat, portanto, não temos como saber quem está nos assistindo nesse momento. Então, o boa noite personalizado fica para o próximo programa ao vivo. Mas, anyway, fica aqui o boa noite para você que frequentemente está conosco e para aqueles que talvez estejam até assistindo o programa pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui de terça a quinta, quase sempre ao vivo, com novos programas toda semana. Se não, você pode visitar as nossas playlists aqui no YouTube e temos centenas de vídeos gravados com os mais variados temas, beleza? Muito bem. Como falei lá no comecinho do programa, o tema desta semana será orar. Por quê? Vejamos o texto. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Simples assim. Existe um chamado bíblico para a oração contínua. Mas o que é orar sem cessar? Será que eu tenho que orar todos os dias? Será que eu tenho que orar todo o tempo ou o tempo todo? Bem, orar sem cessar não significa falar com Deus 24 horas por dia, mas viver ter uma consciência constante da presença de Deus, sempre prontos a chamar por Ele, ou numa linguagem ainda mais rebuscada, mais apropriada, sempre prontos a clamar a Ele em todas as situações. Isso revela uma vida saturada por Deus, onde a oração é natural como respirar. Mas nem sempre isso é uma realidade. Oramos pouco. Eu mesmo sou um destes que precisa orar muito, muito mais. Por que oramos tão pouco? Por quê? Porque temos a falta de visão espiritual. Vemos a vida como algo a ser gerida por nós mesmos. Muitas vezes somos tentados a acreditar na gente. Por que oramos tão pouco? Por conta do amor próprio. Confiamos mais em nossos recursos do que em Deus. Por que oramos tão pouco? Por conta
das distrações e da agitação do mundo moderno. Por que oramos tão pouco? Falta de consciência da nossa dependência de Deus. João 15,5 nos diz: sem mim nada podeis fazer. O Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A oração nasce na percepção da nossa total dependência de Deus. Quando não oramos, é porque agimos como se pudéssemos viver e decidir por nossa própria força. Segundo Calvino, a ausência de oração revela a falta de fé funcional, mesmo que confessemos crer. Por que oramos tão pouco? Por conta da ilusão de que Deus já sabe de tudo. Mateus 6,8 nos diz: vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que lhe o peçais. Essa verdade, mal compreendida, leva muitos a pensar que não precisam orar. Porém, Jesus nos ensinou a orar, mesmo sabendo que o Pai já conhece nossas necessidades. Herman Bavinck já dizia: Deus determina não só o fim, mas também os meios. A oração é o meio pelo qual Deus realiza seus propósitos eternos em nós. Ou seja, a oração não é para informar a Deus, mas para nos conformar à sua vontade. Por que oramos tão pouco? Por conta do orgulho e da autossuficiência. Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Apocalipse 3,17: dizes, rico sou, e não sabeis que és um coitado. Quando não oramos, mostramos orgulho espiritual, como se não precisássemos da intervenção divina. Jonathan Edwards, o grande teórico do avivamento, dizia: a oração é a linguagem do coração quebrantado. Onde não há oração, há um coração endurecido. Então, orar por quê? Meu irmão, Deus ordena que oramos. A oração é uma obediência ao mandamento divino. Já lemos aqui: orai sem cessar. Eu adicionaria: perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Colossenses 4,2. Calvino dizia que a oração é a principal expressão da fé. Não orar é desobediência. Orar é viver segundo a vontade do Pai. Então, orar por quê? Porque a oração é o principal meio pelo qual exercemos nossa dependência a Deus. A oração nos humilha e nos lembra que não somos autossuficientes. Sem mim, nada podeis fazer. João 15,5. A oração, segundo Calvino, é o exercício da fé, pois ao orarmos, confessamos que todo bem vem de Deus. Então, orar por quê? Porque a oração é um dos meios de graça para nosso crescimento espiritual. Junto com a palavra e os sacramentos, a oração é um instrumento que Deus usa para nos edificar na fé. Lembra do texto? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago 4,8. Por meio da oração, o Espírito Santo trabalha em nosso coração, consola, corrige, fortalece, encoraja. Como os puritanos diziam, a oração é a respiração da alma. Mais precisamente, John Owen disse: a oração é a respiração da fé. Então, orar por quê? Porque Deus soberano usa nossas orações como instrumento em seus propósitos. Embora Deus seja soberano e conheça tudo, Ele decidiu agir por meio das orações do seu povo. Tiago 5,16: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agostinho disse: Deus não nos manda orar para que o informemos, mas para que nos preparemos para receber.
Orar por quê? Porque Cristo orou intensamente e é nosso exemplo intercessor. A vida de oração de Jesus nos ensina a orar com fervor e perseverança. Em Hebreus 5 e 7 nós temos: nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Marcos 1,35: e, levantando-se de madrugada, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só, Cristo Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Está lá em Romanos 8,34. Se Cristo orava com intensidade, sendo Ele o Filho perfeito, quanto mais nós, necessitados e pecadores, nós devemos orar, meus irmãos. Ainda no desenvolvimento deste tema, orar por quê, como melhorar a qualidade ou a quantidade de nossas orações, amanhã estaremos estudando sobre isso, a oração como dependência e relacionamento com Deus. Se isso lhe interessa, com certeza a gente vai se ver amanhã novamente, se Deus quiser. A você que chegou até aqui, que o Senhor os abençoe e que você esteja sempre debaixo de sua graça. A essa altura do programa, o reverendo Wallace diria, em bom francês, à bientôt. Numa tradução livre, seria algo como até logo. Eu faço o mesmo, mas em francês do Quebec. Então, à tantôt. Graça e paz, meus irmãos. Tchau. Se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Um abraço.